Nós vamos fazer agora um estudo da Torá curtinho, tá bom? Onde está meu livro? Bom, a paraxá da semana, ela chama Ki Tissá. É a paraxá que tem muita coisa para falar, mas eu não vou falar de tudo, óbvio, tá bom? Procurem. A questão não é fazer, tipo, fazer um estudo da paraxá completa, tá bom? É uma visão, é pegar as fontes, pegar um pouquinho da paraxá e debrulhar, debulhar, né? Igual fosse a espiga de milho, debulhar, e então a gente fala um pouco das minhas perspectivas, quem quiser falar também das suas perspectivas, né? Tô falando muito cedo porque esse estudo estou falando agora do Shaharit aqui, mas eu quero fazer esse estudo com as pessoas também, para a gente trocar as experiências, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, só um minuto. Essa paraxá está escrita no Êxodo, no livro do Shemot, no capítulo 31, é isso? Êxodo capítulo 30, tá bom? A partir do versículo 11 é essa paraxá. Então essa paraxá, só para vocês terem um resuminho, é onde Moisés começa a contar o povo de Israel. Existe uma tradição, que, aliás, Deus falou para Moisés que ele nunca poderia contar o povo tipo, diretamente. Porque se você contar alguma coisa, as bênçãos de Deus não caem sobre ela. Porque você está contando, você está limitando. Então, nos tempos primórdios, contava-se o povo com pedra. E aqui, nesse caso específico, Deus fala para Moisés, para Moshe Rabbeinu, para que ele conte as pessoas, convide as pessoas, ordene as pessoas para dar meio shekel. Shekel é a moeda equivalente a um real, vamos falar o seguinte. Então você daria 50 centavos, meia moeda de shekel, meio shekel, hatsi shekel. Isso é importante saber, porque a partir de então, todo ano ficou instituído que no mês de Adar, que é o mês que nós celebramos hoje Purim, não é? As pessoas deveriam ir no Mishkan, que era o templo móvel que Moisés fez no deserto, e também no templo sagrado de Jerusalém, depois de vários anos, para dar ali meio shekel. Era a contribuição de cada judeu e cada judia dar essa oferta para também servir de censo. Então ali servia de censo e a gente sabia quantas pessoas eram. As pessoas que davam o shekel, o meio shekel, hatzi shekel, eram pessoas a partir de 20 anos até 60 anos, tá bom? E assim se contava o povo de Israel. Aqui também vai falar sobre a construção do Mishkan, do templo sagrado, porque Deus ele disse uma coisa muito interessante: façam um santuário para vocês e eu habitarei entre vocês.
Tipo, Deus não falou que habitaria no santuário, porque templos feitos por mãos não tem como caber Deus. Deus não é uma pessoa, Deus não é um ser que está preso aqui. O que eu gosto de falar muito sério assim nas minhas prédicas, nos meus estudos, é que Deus, a gente tem uma visão de Deus como ele fosse um gênio da lâmpada, que o Aladim pega essa lâmpada, esfrega e aquele gênio tem que ficar me servindo. Aí daqui a pouco o Mustafa pega o Scar, esqueci, o Mustafa pega a lâmpada, rouba do Aladim e tem que ficar esfregando. Depois a Jasmine pega e o gênio fica ali, sabe, preso. Então muita gente faz de Deus, de Akadosh Baruch Hu, como um gênio da lâmpada. Olha, você tem que fazer isso, aquilo e aquilo. Eu quero isso, isso e aquilo. Gente, nós somos os servidores do divino. Deus não serve a gente. Deus não é o nosso empregado. Deus não é o nosso gênio da lâmpada. No versículo diz: faça um santuário e eu habitarei no meio de vocês. Eu não habitarei no meio dos, eu não habitarei no santuário, eu habitarei no meio de vocês. Isso é muito interessante. Que nós possamos fazer santuários com a nossa vida e Deus habitar com a gente. Tá bom? Eu não vou ficar preso nisso aí, que eu quero fazer outra coisa. Eu quero falar especificamente de outro ponto, mas também é uma ótima a gente começar nessa coisa do santuário. O Betzalel é o arquiteto responsável para fazer o santuário e todos seus kelim, os seus utensílios. E é interessante que como o Betzalel ele é o primeiro artista reconhecido na história bíblica, a Academia de Artes de Jerusalém chama Academia de Artes Betzalel, em homenagem a ele. Então fica ali no Shuk Machane Yehuda, ali atrás do Shuk Machane Yehuda. Tá bom. Então, nós temos aqui já 2 temas, mas um tema que é muito bonito, mas que é muito preocupante, é o seguinte. Nós temos o maior pecado do povo de Israel. O povo de Israel, ele sai do Egito, os judeus saem do Egito com milagres, maravilhas, com afrontas ao faraó, não é? Todos conhecem as 10 pragas, né? Mas o que acontece? Deus dá as tábuas da lei, o povo que recebeu a Torá, o povo que recebeu os mandamentos, o povo que saiu do Egito, o povo que era descendente de Abraão, Isaac e Jacob. Moisés vai para o Monte Sinai. Moisés fala o seguinte: eu vou ficar lá por 40 dias no Monte Sinai. Tá bom? Porque eu vou receber os mandamentos, vamos falar assim. Então o que acontece? Moisés ele atrasa 6 horas. E de acordo com os sábios, essas 6 horas foram cruciais. Essas 6 horas foram as 6 horas mais cruciais do povo de Israel, porque Moisés tinha ficado 40 dias e 40 noites ali dentro, em cima da montanha, do Monte Sinai, e atrasou por 6 horas. Contra o Midrash, que o Satan, o inimigo, ele chegou no povo e falou o seguinte: olha, Moisés morreu e vocês não têm mais ninguém para seguir. Vocês não têm mais ninguém para chamar de mestre. Então vocês não têm ninguém, vocês também não têm Deus. Fala o seguinte, olha que interessante. Aqui no Midrash, calma aí, deixa eu ver aqui a Egel, o pecado do bezerro. Fala o seguinte:
quando os judeus, os israelitas, na verdade, não eram chamados de judeus ainda, os israelitas, os hebreus, na verdade, eles saíram do Egito. Vocês sabem que muitos egípcios também saíram junto com os israelitas. Uma, por causa das pragas, eles ficaram com medo de chegarem, de pegarem de novo essas pragas. Então, falou assim, esse povo causou tudo isso, então a gente vai com eles pra gente ficar. Então, tipo, meio que se converteram, meio que quiseram se unir ao povo de Israel. Então, o Midrash fala que foram 40 mil egípcios. Erev Rav, שעלו עם ישראל. 40,000 שעלו עם ישראל. Então foram 40 mil egípcios que saíram do Egito e foram para Israel. E por uma questão que a gente não sabe, porque a gente sabe que quando o ego infla na pessoa, então você tem que procurar culpados. Os sábios do Talmud, os sábios da lei judaica, antigamente, né, eles procuraram também culpados. Eles falaram, o povo de Israel, eles ouviram e viram todas as maravilhas, as pragas que aconteceu no Egito. Eles passaram pelo Mar Vermelho, que foi aberto, e por quê? Qual foi o motivo que eles fizeram um bezerro de ouro? Qual foi o motivo de pecar grandiosamente contra a Kadosh Baruch Hu, contra Deus? Então eles quiseram procurar um culpado, e o culpado eles encontraram. Não concordo com isso, a gente vai... Estamos estudando juntos. O culpado que os sábios acharam foram esses 40 mil egípcios que saíram da terra do Egito e caminharam junto com os israelitas pelo deserto. E da onde os sábios tiram essa lição? Quando Moisés desce do monte, ele vê aquela confusão toda, aquele culto ao bezerro de ouro, e Deus fala o seguinte, Moisés, vai lá, porque o seu povo pecou contra mim. Deus não falou assim, o meu povo está pecando. Deus falou assim, o seu povo, porque os sábios falam que, como Moisés viveu no palácio do faraó, Moisés também era egípcio. Então, o seu povo influenciou aos israelitas a adorarem os deuses, o bezerro de ouro, o Egelazav. Então, sempre você tem que encontrar o culpado. Se não está bem na minha vida, é porque não é por mim. Não sou eu que estou fazendo as coisas erradas. Não sou eu que não quero mudar. É o meu vizinho, é a minha família, é a minha namorada, meu namorado, meu marido, minha mulher. Então, nós temos que pegar a responsabilidade das coisas que nós fazemos de errado. A Kabbalah diz, nós temos o Yetzer Tov e o Yetzer Hara. A inclinação para o bem e a inclinação para o mal. Nós temos que aceitá-las. Nós temos que aceitar as duas inclinações, porque nós somos isso. Nós somos isso, é o conjunto do ser humano. Então nós temos que ajudar o Yetzer Hara, a inclinação má, a também servir para o bem. Maimônides, o Rambam, ele diz o seguinte, nós temos que seguir o caminho do meio, sem extremos, sabe? Nem para um lado nem para o outro, sem fanatismo, nós temos que seguir o caminho do meio. Eu vi um rabino, que foi meu professor, ele ensinou uma coisa muito interessante. Porque nós olhamos para o texto bíblico e para o ensinamento dos sábios, que eles falam que
egípcios foram os culpados de Israel adorar o bezerro de ouro, mas nós temos um porquê. Quando o povo de Israel foi escolhido para ser o povo escolhido, né? Porque se ser o povo escolhido não significa ser melhor nem pior que ninguém. O povo de Israel foi escolhido para trazer a Torá, para dar um código para o mundo. Não que eu sou o melhor, nós somos servidores do mundo, de todas as nações, tá bom? E está escrito ainda, eu escolhi vocês porque não vocês eram os maiores, porque vocês eram os menores. Não porque vocês eram os melhores, porque vocês eram os piores. Está escrito isso. Então, simplesmente, o povo de Israel foi... Só que nós sabemos que nós estamos falando com Haizarim, com extraterrestres. Nós estamos tratando com o ser humano e toda a sua complexidade. O ser humano é uma coisa complexa. E o ser humano sempre vai se sentir melhor, superior aos outros. Um exemplo disso são o que o judaísmo chama de Baal Teshuvah. Os Baalei Teshuvah, que são as pessoas que retornam à religião, tipo, elas nunca foram religiosas, e elas começam a praticar a religião, começam a praticar as mitzvot, os mandamentos. Então, isso é chamado de Baal Teshuvah, é aquele que retornou à religião, tá bom? E como a gente conhece no Brasil, na América Latina, não só, estou falando de judeus, estou falando de qualquer religião. A pessoa que na verdade, se converte, no caso das outras religiões, e a pessoa que faz a teshuvah, que começa a praticar o judaísmo, ela é a melhor pessoa que existe. Não existe ninguém melhor do que ela. Tá cheio de gás, estuda, tá feliz, praticam tudo, começa a colocar barreiras no modo de visão. Daqui a pouco não vai ver a família, os amigos, porque não são suficientemente bons para mim. E começam a ditar regras. Quer ser mais sábio do que um rabino. Quer ser mais sábio do que toda uma tradição. Por quê? É o ego. A pessoa se sente inflada. A pessoa se sente tipo, talvez nem Deus seja melhor do que ela, né? Porque ela tá ali com Deus e ela reza e ela tem as experiências místicas porque ela nunca sentiu nada, porque ela nunca foi uma pessoa religiosa, ela nunca foi uma pessoa que estava ligada a esse contexto espiritualista. Então ali ela começa a rezar e ela se encontra e ela... Só que aí tem o lado do ego, que ela começa a falar o seguinte: olha, essa garrafinha tá errada porque tem que colocar ela de costas, porque a lei judaica fala isso, aquilo. Então começa a destratar as pessoas, começa sabe? Então, Israel, o povo de Israel que estava no Egito, saiu do Egito com maravilhas, com as pragas, com os milagres que aconteceram lá. Então ele se sentia, eu sou o dono da razão, eu sou o melhor, eu sou... Sabe? E vai e tropeça. Tropeçou, caiu. Adorou o bezerro de ouro, sim. E nós, muitas vezes, nos sentimos os melhores do que os outros, mas é aquilo. A música da Pitty, né? Quem não tem... Como que é? Como que é? Quem não tem teto de vidro, atira... quem não tem... enfim, esqueci. É uma coisa assim. Quem não tem teto de vidro, tira a primeira... Enfim, atira a pedra aí quem não tem teto de vidro, né? Todos nós temos teto de vidro. Todos nós temos alguma coisa que nos deprecia. Todos nós temos uma coisa, tanto para nós como para os outros. Sabe? Nunca a gente pode se sentir inchados. Nós somos seres humanos, temos os nossos defeitos. Quando você vê alguém que tem um discurso muito duro, alguém que tem um discurso
racista, preconceituoso, homofóbico, transfóbico, tudo o que for pior. Desconfie dessa pessoa, porque ele é inchado, ele tem um ego. E quantas vezes você vê Baalei Teshuvah, as pessoas que retornam à prática religiosa, que elas são tão intransigentes que não tem mais ninguém, nenhum amigo, não tem nada, ela fica ali no seu mundinho, só que ela vai esfriando. Ela vai tornando uma pessoa ruim. Tipo, não ruim. Vai esfriando. E daqui a um pouco você encontra aquela mesma pessoa que era o santo, a santa, uma pessoa comum, envergonhada. Então, Rambam, Maimonides, ele fala: siga pelo caminho do meio, nunca seja extremo em nada. Tem uma frase que é assim: onde está um Baal Teshuvah, um retornado à religião, um tzadik, um justo, não pode ficar no mesmo lugar. Muitos interpretam porque a pessoa que fez a teshuvah, a pessoa que agora voltou para a religião, ela é ela está sem pecados, ela está justa, ela está querendo aprender, ela está praticando tudo, mas eu interpreto de uma outra maneira. Ó, como que diz? Onde está um Baal Teshuvah, um tzadik tem que se retirar. Por quê? Porque a pessoa é chata. A pessoa afasta todos e ela quer ser mais justa, mais tzadik do que o próprio tzadik. Imagina, eu vou lá pedir uma bênção para o Baba Sali, abençoado seja, e eu vou querer falar para o Baba Sali, não, você está errado porque eu faço isso. Não dá, gente, sabe? Mas tem as pessoas que têm essa chutzpah, sabe? Elas vão lá e querem ser mais sagradas e mais do que um justo. Ou também, num contexto assim, do que outra pessoa. Então, quando você está com seu ego inchado, você é o melhor que todo mundo, ao calcanhar de Aquiles, você cai. Quantas pessoas você conhece que estão trilhando um caminho aí na vida, nunca fez mal para ninguém, nunca fez, sabe? E a pessoa tá... Tem pessoas que, sabe, fazem tudo de errado, depois agora eu sou santo, depois volta tudo o contrário. Por quê? É isso. Então, uma lição que a gente pode tirar da paraxá dessa semana, Kitetsá, é isso. Nunca seja inflado, porque senão você cai e você se torna uma vergonha. Tá bom, gente? Esse estudo é para a elevação da alma, Lilui Nishmat, Shel Saba Sheli, Zichrono Livracha, Moshe Habib ben Zeitun ben Yehudit ve Yosef. Ao meu avô, Mário Zeitun. Um beijo para todas e todos. Semana que vem a gente continua.